Olá pessoal, vamos agora resolver o teste de número 8 da P2 de 2019. Ele é um teste que, junto aos testes 7 a 10, estão relacionados ao esboço do gráfico de uma função. No caso da função f de x é igual a x mais 1 menos 1 sobre x mais 1 sobre x quadrado. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, eu recomendo que assista para entender melhor o que a gente vai estar fazendo aqui. Ele é uma questão que pede um intervalo dentre esses, no qual f tem a concavidade para baixo. Então vamos entender um pouco antes essa história da concavidade e quem pode nos falar da concavidade do f de x. A gente sabe que a nossa primeira derivada ela nos dá o crescimento da função. E que informação eu consigo obter da segunda derivada? Então vamos pegar um gráfico em que essa história de concavidade fica bastante evidente, que são as parábolas. Essa daqui é uma parábola de concavidade para cima e essa daqui é uma parábola de concavidade para baixo. E o que significa ter a concavidade para cima e a concavidade para baixo? Vamos olhar aqui mais ou menos o sinal da nossa primeira derivada. A gente tem aqui então que ela era negativa, ela fica em zero e depois ela é positiva. Enquanto aqui ela era positiva, ela vai para zero e ela fica negativa. Então, o que aconteceu com a nossa primeira derivada nos dois casos? Então, no primeiro caso, que é a nossa concavidade para cima, a gente tem que o nosso f' de x, ele é sempre crescente. Ele é estritamente crescente. Ou seja, ele assumia valores negativos e ele cresce. Ou seja, a nossa derivada ela tem a tendência de ficar para cima. Enquanto na concavidade para baixo, o nosso f' de x decresce. Ou seja, ele tinha valores positivos e ele foi ficando cada vez menor e menor. Como eu tinha explicado na última aula, a taxa de crescimento tem a ver com a derivada. Só que aqui a gente está falando da derivada da primeira derivada, que é basicamente a segunda derivada. Então a gente quer analisar o sinal da segunda derivada. Então, nos pontos em que a segunda derivada é maior que zero, a gente vai ter que o nosso f' é crescente, o que implica que a nossa função f tem concavidade para cima. Se o nosso f duas linhas, a segunda derivada de f, é negativa, então a nossa primeira derivada é estritamente decrescente, o que indica que nesses pontos a nossa função tem concavidade para baixo. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é calcular a segunda derivada e estudar os sinais dela. Como a gente pode fazer isso? A gente já tinha, no último exercício, a nossa primeira derivada, que eu vou simplesmente reescrever aqui. 1 mais 1 sobre x quadrado menos 2 sobre x ao cubo. Para obter a segunda derivada, eu só derivo essa expressão novamente. Então eu vou ter o nosso f duas linhas de x, a segunda derivada de x, é como sendo a soma das derivadas termo a termo. A derivada de 1 é a derivada de uma constante, vale zero. A derivada de 1 sobre x quadrado eu interpreto como sendo a derivada de x elevado a menos 2. Então eu desço esse menos 2 e subtraio 1 do expoente. E a derivada de x ao cubo, de x elevado a menos 3, eu de novo desço o expoente e subtraio 1. Com isso daqui a gente vai ficar menos 2 sobre x ao cubo menos 2 vezes menos 3
sobre x à quarta, ou seja, menos 2 sobre x ao cubo mais 6 sobre x à quarta. E a gente quer estudar o sinal dessa função. E a forma mais fácil de fazer isso é, de novo, colocando tudo isso numa mesma fração e fazendo fatorações, transformando isso em produtos, para que a gente possa fazer aquela regrinha em que a gente superpõe os sinais uma das funções e estuda como isso se comporta no produto. Então vamos colocar o nosso x à quarta no denominador comum e fazer o mínimo múltiplo comum. Então vamos lá. A gente vai ter x à quarta no denominador. X à quarta dividido por x ao cubo dá x. Menos 2 vezes x, menos 2x. X à quarta dividido por x à quarta dá 1. 1 vezes 6 dá 6. E vamos colocar aqui, a gente tem um 2 e a gente tem um 6. A gente sabe que 2 divide os dois. Então a gente pode colocar ele em evidência. Então vamos escrever isso daqui como sendo 2 sobre x à quarta vezes menos x mais 3. Que é a mesma coisa que isso daqui, eu só escrevi de uma forma diferente. E vamos tentar analisar o sinal disso tudo aqui. Qual é o sinal de x à quarta? A gente tem um número x e está elevando ele a um expoente par. Então a gente vai ter que esse número é sempre positivo. Então x à quarta é sempre positivo. E o sinal disso tudo fica determinado apenas pelo menos x mais 3. Ou seja, o sinal do nosso f duas linhas, o sinal da segunda derivada, fica unicamente definido pelo menos x mais 3, que vai ser o termo que pode ser tanto negativo quanto positivo aqui. Então vamos lá. A gente vai ter aqui o nosso x menos 3, e o sinal disso daqui é o próprio sinal do nosso f duas linhas. A raiz de x menos... Desculpa. Aqui na verdade é menos x mais 3. Aqui. Isso daqui é importante. A raiz disso daqui é... Ou seja, quando menos x mais 3 vale 0, é quando o nosso próprio x é igual a 3. Lembrando que a gente sempre tem que excluir o zero do intervalo que a gente está considerando, porque ele não está no nosso domínio, ou seja, é uma bolinha aberta. Então vamos lá. Quanto que é o sinal desse menos x mais 3? A gente sabe que se a gente fizesse o gráfico da nossa função menos x mais 3, a gente ia ter uma reta que passa pelo ponto 3 e é decrescente. Então a gente vai ter um negócio assim. Ou seja, se a gente pega na nossa raiz, depois dela os valores são negativos e antes dela os valores são positivos. Por quê? Porque a nossa função ela é decrescente, menos x. Então, depois da raiz ela é negativa e antes da raiz ela é positiva. Então, vamos lá. Como a gente já analisou no começo, se o nosso f duas linhas é positivo, então a concavidade dele é para cima. E se ele é negativo, então a concavidade dele é para baixo. Então aqui a gente vai ter concavidade para baixo, concavidade para cima, concavidade para cima. Então, quais são os intervalos do nosso domínio, indo de menos infinito até mais infinito, com exceção do zero, em que a nossa função tem concavidade para cima e para baixo? Então vamos escrever isso daqui. A gente sabe que do menos infinito até o zero, união com o 0 a 3, a nossa concavidade é para cima. E do 3 até o mais infinito, o nosso concavidade é para baixo. Lembrando que o nosso 3 é um ponto em que o nosso f' vale 0 e, além do mais, a gente tem uma mudança na nossa concavidade. Ou seja, o nosso ponto x é igual a 3 é o que a gente chama de ponto de inflexão. E a gente quer agora analisar quais são os subintervalos daqueles que deram pra gente, nos quais a nossa função tem concavidade para baixo. Ou seja, a gente está interessado naqueles intervalos, nos intervalos em que estão depois do 3 e vão até mais infinito, ou um subintervalo nesse conjunto. Então vamos lá. 7,5 até 4. 7,5 dá
6 meios mais meio, ou seja, 3 meios. Até 4, a gente tem que a nossa função tem concavidade para baixo, ou seja, é um intervalo ok. Menos meio a 0, isso está antes do 0, então tem concavidade para cima, não está ok. Do 2 até os 5,5, a gente está entre 2 e 2,5, que é entre 0 e 3, ou seja, concavidade para cima. De 3,5, que é 1,5, até 2, a gente tem concavidade para cima também, ou seja, não é o que a gente quer. E de menos 3 meios até menos 1, a gente está antes do 0, ou seja, a gente está em pontos de concavidade para cima, que não é o que a gente quer. Então a resposta correta é de 7 meios até 4. E essa é o estudo da concavidade da nossa função f.